entrar na Pinheiros é, para mim, né, caminhar pela Pinheiros, que é um lugar que eu gosto de frequentar, é sempre encontrar alguém para trocar uma ideia. Muita gente conhecida, muitos rostos conhecidos. Então, hoje em dia, o Enem vem se protegendo. Por exemplo, um texto nota 1000, antes ele precisava de 3 OKs. Né? Ele precisava do OK de 2 corretores e de um orientador. Hoje ele precisa de 5 OKs. Né? Então, o Enem ele também vem, como eu falei, tentando se proteger quanto a isso. Qualquer grade, eu estou falando mesmo FUVEST, mesmo VUNESP, tem certo limite para um modelo pronto. As outras eu acho que vai ser um pouco mais difícil transitar por aí. Erro central é achar que redação, chegando lá perto eu dou um jeito. E, enfim, eu recebo muitos alunos também ao longo dos anos que chegam, sei lá, para as provas em novembro. Eu cheguei em outubro. Professor, quero fazer 5 aulas por semana. Olha, eu tenho que ter a responsabilidade de te comunicar que isso não costuma ser muito positivo. Mas, se você quiser, a gente vai fazer essas aulas. Tá? Bem-vindos, pessoal, ao nosso podcast. Hoje a gente está aqui com o meu caro professor Anderson, meu professor de redação, que eu tenho muito orgulho de falar que foi, acho que, um dos maiores responsáveis por eu estar aqui na medicina da USP hoje. Acho que se não fosse pelo Anderson, eu não estaria na USP. Talvez teria pegado algum vestibular, tudo, mas ele me salvou muito, assim, porque redação sempre foi a minha maior dor, assim, pro vestibular. E ele pegou um aluno que treinava no Enem, acho que tirando 700, 800, e na redação foi para 960, e fora FUVEST, UNESP, enfim, tudo deu muito certo. Graças ao professor Anderson, que talvez alguns de vocês já conheçam, porque ele é um dos donos do Redação e Dialogia, que eu acho que é talvez o maior cursinho de redação para alunos aí que querem não só Enem, mas também as vestibulares paulistas, que são um pouco mais exigentes, né? E é isso. Então, enfim, primeiro de tudo, meu muito obrigado, não só por estar aqui hoje, mas também pela minha aprovação, professor. E é isso. Vamos abrir, então, contando um pouquinho de você, para quem não te conhece, se puder contar um pouquinho da sua trajetória, enfim. E aí, contar também de dialogia também. Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal, aí, por estar me recebendo. O Lucas é um cara bem modesto, né? Na verdade, ele já chegou super preparado para as aulas e aquela coisa que eu comentava, a gente foi aparando arestas, né? E, enfim, que ótimo que o Lucas aí conseguiu o resultado que ele mais queria, né? Pinheiros. Bom, em relação à minha trajetória com vestibulares, ela começa não só como aluno, obviamente, né? Também fiz cursinho, né? Entrei em jornalismo em 2003, me formei, fui jornalista por alguns anos e, em paralelo a isso, eu já trabalhava dentro dos cursinhos, né? Trabalhava nessa época no Etapa, ainda não era professor, né? Professor titular de sala de aula, mas eu aprendi os meandros como orientações, plantão, correções, etc. E a gente vai pegando ali o métier, né, do cursinho. Depois de um tempo eu parei com o jornalismo, né? Resolvi focar só, de fato, no ensino, e daí depois de um curto período fora do país, eu voltei e estudei letras propriamente. Então, me formei em letras também. Daí, nesse período, eu já estava trabalhando no Poliedro, junto com, né, o meu sócio hoje, na Redação e Dialogia, meu sócio, meu parceiro, o Fabrício. Tive um tempo morando em Portugal, fazendo mestrado lá na minha área de letras, mas continuei trabalhando durante todo esse tempo, né, com o âmbito de vestibular, de cursinho. Português de maneira geral, mas principalmente redação, né, que acho que é um fantasma aí, principalmente para a galera. E estamos aí hoje, né? Hoje, junto com o Fabrício, tocando redação de dialogia. Felizmente, temos tido conhecimento bem legal, bem interessante, né? Vários resultados positivos ao longo dos últimos anos. O Lucas está aí para testar isso. E, basicamente, é isso como trajetória, meu caro. Não, acho que tem mais do que isso. É que você quem tá sendo modesto aqui. Pra quem tá ouvindo, gente, eu não sabia, né? Eu cheguei no Dialogia por uma indicação, mas até aí, pra mim, enfim, eu gostava das aulas. Acho que é bom pontuar que antes de chegar no Anderson, eu fiz outras aulas com professores de redação. E eu não sei, eu sou um pouco mais velho, eu sou um pouco mais crítico com as coisas, né? E
eram os professores bambambam que cobravam uma bala na aula e eu olhava e falava assim, meu, o que esse cara tá fazendo? Umas pessoas muito não profissionais. E aí eu cheguei no Anderson e falei, nossa, vou ter meu professor, né? E foi muito bom, né? Você me ajudou bastante ali durante o segundo semestre. Mas eu fiquei mais surpreso de tudo. Foi depois que eu passei, que depois eu vi que, tipo, uma pancada de alunos da minha turma lá da Medicina USP tinham feito redação de geologia. Você entrevistou, acho que umas 10 pessoas da minha turma. Eu fiquei, caramba, todo mundo aqui fazia com o Anderson ou com o Fabrício, né? Então, é muita gente mesmo, viu, gente? Não, eu não sou um caso, né? Eu não sou um caso de sucesso. Eu sou um dos poucos, aliás, um dos muitos casos de sucesso, né, que o Anderson teve. E é isso, parabéns, a trajetória está sendo muito boa. Eu ouvi que esse ano também teve mais gente, acho que, enfim, todo ano tem, né, pá? E, Valeu, bom, Lucas. Todo ano tem, até porque esse trabalho com o Fabrício, como eu falei, já é anterior à redação em dialogia, né? É da época do poliedro, do curso do poliedro, numa época em que houve uma grande reformulação do ensino de redação ali, né? E hoje, enfim, o poliedro é bastante representativo nesse âmbito também. Nós continuamos com o trabalho juntos, já estamos há cerca de 8 anos, né, só com redação e dialogia. E sim, tem muita galera aí da Pinheiros que é conhecida nossa, tem galera até bem de antes, assim, que se tornaram amigos, né, pessoas do convívio. Assim. E como nós entrevistamos com regularidade mesmo o pessoal, tem bastante gente aí que a gente já teve aqui conversando sobre a trajetória nas provas, também é bacana, né? Entrar na Pinheiros, para mim, né, caminhar pela Pinheiros, que é um lugar que eu gosto de frequentar, é sempre encontrar alguém para trocar uma ideia. Muita gente conhecida, muitos rostos conhecidos. que legal. Bom, vamos começar a falar aí das coisas de redação pro pessoal, que eu acho que eles devem estar super curiosos. Você já viu, tipo, milhares de alunos, né? Então, eu imagino que você consegue ver já alguns padrões daquele aluno que passa, né? E também você tem o feedback, né? Você vai treinando muita gente, aí você vai vendo quem passa, quem não passa. Você conseguiria dizer mais ou menos quais são os principais erros que você vê que um aluno faz quando ele está, enfim, estudando redação? Sim, eu diria até que o primeiro erro, com o erro fundamental, a pedra fundamental ali do problema com redação, eu já estive lá também quando fui vestibulando, talvez seja a ideia de que redação você escreveu, sou falante de português, falo bem, então tá tudo bem, né? E isso é bastante problemático, né? A redação, né? E é um ponto que eu trabalhei com o Lucas, trabalho nas minhas aulas também, é uma disciplina que envolve muito mais lógica do que a gente pensa, né? É sobre organização, principalmente em relação à dissertação, né? Que a maior parte dos vestibulares abarca. Então, o primeiro erro central é achar que redação, chegando lá perto eu dou um jeito. E, enfim, eu recebo muitos alunos também ao longo dos anos que chegam, sei lá, para as provas em novembro. Eu cheguei em outubro. Professor, quero fazer 5 aulas por semana. Olha, eu tenho que ter a responsabilidade de te comunicar que isso não costuma ser muito positivo. Mas, se você quiser, a gente vai fazer essas aulas. Tá? Mas achar que escrever uma boa redação é um pressuposto de ser bom falante de língua portuguesa é um erro. Né? A redação precisa ser treinada, assim como inequações ou eletrólise também precisam ser treinadas. E acho também que um erro sutil, mas que isso vai sendo corrigido com a prática, principalmente, novamente, para dissertação, é a gente achar que é muito mais sobre o conteúdo, enquanto na prática as grades demonstram para a gente, numericamente, que é muito mais sobre a forma. Então, até às vezes a gente pega aquele tema que você fala, nossa, estudei isso nessa semana na aula de geografia, vou desenrolar, tenho 30 argumentos e você quer colocar os 30 argumentos no texto. Isso é uma cilada, certamente. É muito mais sobre como operar na economia da escassez ali. O que eu vou selecionar e por que eu vou selecionar isso para desenrolar no texto. Então, esses são, vamos dizer, as principais armadilhas iniciais para o estudo de redação. Entendi. E como que é, assim, quando você pega um aluno, eu imagino que eles chegam com... Tem aluno que já chega meio pronto, tem aluno que já chega meio... nossa, tipo, não sei nada.
Se você pega um aluno, por exemplo, que não sabe nada, o que você começa a trabalhar com esse aluno? Certo. A gente recebe alunos que chegam em diversos momentos do seu percurso, claro, e todos eles, né, são bem-vindos, todos são alunos potenciais. Para o aluno inicial, é trabalhar com as premissas da estrutura, né? A gente sabe, legal, vou chegar na prova e escrever uma dissertação argumentativa. Tá. Mas o que é o conceito de dissertação argumentativa? Compreender o conceito para entender o que eu vou querer com aquele texto. Então, inicialmente, pô, é vestibular, a galera chega pilhada, assim, às vezes quer, não, eu quero falar, tem tal coisa, beleza, vamos com calma, vamos entender antes como que se estrutura, né, esse texto, esse tipo de gênero, sem querer cair demais no sentido de, tipo, pessoal, abram a apostila na página de estrutura. Não é isso. Vamos discutir junto o que é isso que a gente vai escrever. Não é só um texto de 30 linhas, de 33 linhas. Ele tem que ter uma intencionalidade, um fundamento. Então, entender antes esse fundamento e aí como esse texto se divide, por que se divide dessa maneira. Importa muito que o estudante tenha a capacidade de atingir a autonomia sobre a observação do próprio texto. Aí, para isso, ele vai ter que entender o que cada parte ali tem como elemento gregatório ali para o texto, né? A ponto dele poder pegar outros textos de outras pessoas e ter espírito crítico ali suficiente para falar, poxa, acho que falta vínculo coesivo, né, entre a premissa do segundo parágrafo de argumentação e o apresentado na introdução, né? Então é muito voltando para o seu ponto aqui, às vezes eu dou uma tergiversada. Tudo bem. Voltando para o seu ponto, quando o aluno chega inicialmente, é falar, beleza, vamos escrever a redação, mas antes vamos entender o que a gente quer escrever e por quê. E aí depois, beleza, vamos partir para técnicas, pouco mais para frente, para sofisticação de conteúdo, que é o último ponto, né? Mas é muito mais sobre entender a intenção daquele gênero textual. Legal. Isso é uma coisa que eu senti muito nas nossas aulas, que você tenta muito ter esse diálogo para a pessoa entender o que ela está fazendo e não só, tipo, cuspir alguma coisa que alguém falou para ela, né? E aí, e é uma coisa, tipo, completamente personalizada que você faz, né? Não é tipo, professor que veio e aí ele, tipo, não, o aluno tem que fazer, tipo, aula sobre matemática A, B, C, D, e aí você segue um protocolo, realmente você pega individualmente cada um. E aí você fala, tá, esse cara tem esse gap, então isso é uma coisa que eu achei que foi muito bacana. Até porque, por exemplo, eu vim de uma professora antes de eu começar a fazer aula com você, que acho que a gente tava em agosto, setembro, era uma coisa assim, eu já tava meio no desespero. E aí a mulher mandou comprar um livro, eu comprei o livro, ela falou assim, agora começa a fazer exercício de crase. Aí eu falei assim, não é possível. Eu tô, tipo, quase, não era um mês, mas eu tava, tipo assim, eu tô quase um mês do vestibular e a mulher tá mandando fazer isso de crase. Eu falei, não é crase que vai fazer aumentar minha nota agora, sabe? Era justamente essas coisas, pô, é forma, né, e tudo mais. Aí depois como encaixar o conteúdo na forma. E... Só que eu tenho uma pergunta meio polêmica aqui, né? Porque eu sei que cada um fala uma coisa um pouquinho diferente. Hoje em dia, todo mundo fala que Enem tem que ser feito um modelo de redação, né? Aqueles modelo copy-paste que você só, tipo, pega o modelo pronto e aí você decora 80% do texto e você, no resto dos outros 20%, você, enfim, coloca o conteúdo, entre aspas, assim. O que você acha disso? Você acha que aluno tem que fazer modelo de redação, não tem que fazer em alguns casos, quando o cara tá muito zerado é bom para aprender ou não, porque senão depois vicia e não consegue largar. Qual que é a sua opinião sobre esses modelos feitos aí de redação? Aí a gente entra numa seara polêmica do ensino, de fato. Né? Dentro da minha crença pedagógica, né, e do trabalho que a gente faz, nós somos muito contrários a esse tipo de formato. Não somos contrários por uma questão moral da coisa. Não, porque justamente se o fundamento do que eu quero naquele momento com o aluno é que ele tenha autonomia, né, me interessa que ele tenha habilidades para manipular a forma. Ok, esse é um ponto. Mas, ainda assim, o Enem ele tem uma grade que ela é muito
fechadinha, muito paramétrica, né? São 5 competências. Então, eu creio que para modelos prontos é possível alcançar uma boa nota no Enem. Eu vejo isso, eu consigo ver isso. Eu também vejo um movimento do INEP nos últimos anos, preparação dos corretores, e digo isso porque eu convivo com corretores, né? Eu faço parte, né, de grupos de corretores de diversas provas, já tive lá, já fiz parte também. Hoje eu não corrijo provas, não que eu pudesse dizer se eu corrigisse, mas estou dizendo que eu não corrijo, mas já tive algumas delas, conheço vários corretores e sei que existe uma preocupação. Houve uma preocupação com a competência 5 anos anteriores, hoje há uma preocupação muito grande com a produtividade do repertório na competência 2. Então, aquele repertório que a gente colocava pouco genérico, sei lá, o Einstein disse que é mais fácil dissociar um átomo do que um preconceito. Vamos pro... Não, isso tem que operar de alguma maneira produtivamente no tema. Então, o Enem, ele vem se blindando aos poucos, né, contra esse tipo de texto também. E acho que é uma evolução normal, né, do Enem, né, qualitativa, uma evolução qualitativa da prova do Enem. Então, o que eu vejo, né, objetivamente, é possível tirar uma nota boa com um modelo pronto. Se você talvez estiver ali partindo do zero, no desespero, é possível. Não é o lugar pedagógico em que eu acredito. Eu gosto muito mais de ter um tempo de preparar a pessoa para ela saber exatamente quais são as peças da grade do Enem, saber manipulá-las e construir com isso, né, uma linha argumentativa, não necessariamente super autoral, mas autônoma. Mas a grade do Enem já permitiu texto nota 1000. Hoje não permite, posso falar com segurança. Permite uma boa nota até, uns 800, 800 e pouco, acho que sim. Você acha que uns 920, 960 não dá com o modelo pronto? Acho que daí demanda um pouco também de qualidade da clareza linguística do aluno. Modelo pronto, mas certo domínio de linguagem. Acho que uns 920, acho que dá para chegar lá, assim. Não incentivo isso, nem um pouco, tá? Falo claramente, mas com bom domínio de linguagem, ali o trânsito né, dentro de um modelo relativamente pronto, é possível. Uma coisa que é importante também é esses modelos prontos, né, para as pessoas que corrigem Enem, assim fica muito claro, né, quando se tem um modelo pronto. É claro que não existe o lugar do corretor do Enem pegar e falar assim, então vou zerar isso aqui. Não tem, né? Ele tem que avaliar aquele texto, está dado, vai ser avaliado como uma grade. Mas sabe, a pessoa que vai pegar e avaliar isso sabe, né? Então, hoje em dia, o Enem vem se protegendo. Por exemplo, um texto nota 1000, antes ele precisava de 3 OKs, né? Ele precisava do ok de 2 corretores e de um orientador. Hoje ele precisa de 5 OKs. Então, o Enem ele também vem, como eu falei, tentando se proteger quanto a isso. Qualquer grade, eu estou falando mesmo FUVEST, mesmo VUNESP, tem um certo limite para um modelo pronto. As outras eu acho que vai ser um pouco mais difícil transitar por aí, né? Mas no Enem é um problema concreto, temos que apresentar uma solução com 5 elementos e tudo mais. Tem como fazer isso, né? Uma boa nota, mas não é um bom caminho. Preparem-se, discutam, né, os temas, tenham as habilidades técnicas da redação na mão, e na hora vocês vão saber o caminho que vai se afigurar ali. E Anderson, então vamos... assim, tem muita gente que vê aqui meu canal, acho que muita gente que eu vejo está lá na minha comunidade, o pessoal, muita gente quer medicina, né? E aí, às vezes, aquele pessoal até entendo que, putz, você quer um curso mais simples, não simples de ruim, mas assim, que você não exige uma nota tão alta das pessoas, às vezes 840, 900, tá bom, né? Só que quando a gente vai para medicina, principalmente o pessoal que é muito federal, você começa a ter que tirar notas mais altas porque redação é diferencial, né? Às vezes 40 pontos para cima pode ser a diferença entre você entrar ou não. E aí, o que você, assim, o que você mais, assim, acha que tem que ser trabalhado, assim, pelos alunos para conseguir chegar, se não no 1000, naqueles 960, 980? O que você tem visto que faz a diferença entre aquele aluno mediano, que tira uma nota ok, para aquele aluno que cheguei o mais próximo do 1000 possível, então, tipo assim, de redação eu precisava para ficar competitivo no resto?
Assim, em primeiro lugar eu vou falar algo que soa meio como óbvio, mas não é tão óbvio assim. Mas é a prática regular da escrita. Uma vez por semana, que seja, né, estabelecer-se uma regularidade e escrever. Eles são, pô, mas eu leio pra caramba. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Que Não mesmo. bom que você lê pra caramba e que isso seja um ótimo ponto de repertório, mas não é a mesma coisa. Primeiro, a prática regular, isso já é um lugar. Mas, enfim, para essas notas que vão, né, extrapolar, alcançar a nota máxima ou flertar muito próximas com a nota máxima ali, eu acho que para redação, talvez para outras disciplinas também, mas eu tenho competência aqui para falar sobre redação, é muito necessário uma produção regular e mediada, né? Porque quando nós, por exemplo, eu posso dar algumas orientações muito breves e fazer com que um texto 500 seja um texto 720 no Enem, por exemplo. Agora, depois que você está, depois dos 800, dos 840, eu acho que para a barreira de quem está treinando o Enem alto nível, assim, principalmente o 920, o 940, 960, fala como empurrar isso mais para frente. Isso é muito nos detalhes, né? Quando a gente chega nesse nível de produção, a gente está falando realmente de sofisticação argumentativa. Então, são detalhes muito específicos. E aí, se for possível, sei das complicações disso, o aluno tem um professor de química, tem um professor de matemática, paga um cursinho, então tem questões socioeconômicas que são complexas envolvidas nisso, mas dentro de um cenário ideal, ter a produção regular já é um ponto interessante, mediada pelo curso também, mas se tiver uma produção regular mediada, né, de alguém que está olhando para o seu texto, praticamente orientador de produção textual mesmo, isso é o cenário ideal, né? Isso é o cenário ideal, sim. Legal. Faz muito sentido, né? Antes quando eu não sabia, né? Vamos chamar assim. Antes de eu começar a fazer cursinho, eu achava que entrar no melhor cursinho era o que ia fazer diferença pra eu passar. E, assim, eu passei, então não dá pra falar mal do cursinho que eu fiz. Mas hoje eu vejo que o maior diferencial de todos é você ter um professor de redação que corrige o que você faz. Eu acho que, assim, pra quem não tem dinheiro, vale mais a pena você economizar no cursinho e ter um cursinho mais barato. Não tô falando pior, mas mais barato. E pagar a aula por fora de redação do que pagar um cursinho mais caro. Assim, isso não só ficou muito claro pra mim, mais adiante, assim, já próximo da prova, ou até depois que eu passei, como o André Vicioli, que, enfim, depois eu nem acredito dele, eu vi que ele foi aluno seu. O André Vicioli, enfim, a gente tem entrevista com ele, né, aqui no canal, ele é a prova viva disso, ele passou, depois de dar 7 anos, ele passou em primeiro lugar, ficou 7 anos a passar na medicina da USP, e quando ele passou em primeiro, e ele é o caso clássico, ele é o cara que já sabia a matéria, ele sempre batia na trave por causa de redação, e ele falava, eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, aí o ano que ele foi lá, fez aula, inclusive depois eu descobri que foi com você, eu falei, caramba, olha, que coincidência. Ele fez, sei lá quantos, não sei se você lembra quantos meses ele fez, acertou a redação, puf, não só passou em primeiro, porque assim, tentando falar pra quem tá ouvindo, a gente pode ter dificuldade em matemática, a gente pode ter dificuldade em outras matérias, só que nenhuma delas tem um nível de complexidade que redação, porque por mais difícil que seja um determinado conteúdo de matemática, sei lá, se a gente pegar análise combinatória, algum tema mais difícil, o máximo que vai cair isso é uma questão no vestibular. Sei lá, o Enem talvez duas, assim, sabe? E a gente tá falando vai contabilizar se é uma questão difícil, vai valer quanto no Enem? 15 pontos no máximo. Redação vale 1000, né? E assim, cada exercício é muito mais simples você pegar e mesmo fazer uma coisa assíncrona. Você tem um professor que ele vai pegar o exercício que você errou, você vai lá ver como que ele corrige, você tá bom. Você tem o feedback do tentei fazer, errei, vi como que faz certo, testei de novo no outro exercício, testei algum exercício, consolidei aquela coisa. É muito mais simples. São bicho de 7 cabeças, porque você tem milhares de possibilidades de onde você tá errando, onde você tá acertando. Os erros são totalmente personalizáveis, não dá pra eu ver. Eu posso ver 1000 aulas de um professor criando uma redação e chegar a fazer sair nada, né? Então, eu concordo 100% do que você tá falando, que fazer uma coisa mediada por um professor, e não é só um professor, tem que ser um professor bom, que vai fazer, tipo, acho que talvez toda a diferença para
para alcançar alguma coisa ali no final. Mas tem alguma coisa mais, tipo, na parte técnica da coisa que você recomenda para os alunos? Agora, talvez vamos fugir do Enem, vamos um pouco para os vestibulares paulistas, que também tem muita gente que gosta, assim, sei lá, uma FUVEST, uma VUNESP. Tem alguma coisa específica de o que você trabalha com os alunos? Campo semântico, putz, não, é realmente forma, onde você encaixa, sei lá, tipo, a pessoa saber como organizar um D1 e D2 bem feito, ou como que ela, enfim, não sei, tem alguma coisa mais específica, assim, pro pessoal? Acho que tem 2 pontos aqui que eu vejo que costumam ser nós, que quando desenrolados, eles costumam gerar reflexos positivos. Um é a gente entender um pouco o histórico de cada prova, assim, e ver que você fala, putz, mas você vai cair na FUVEST, sei lá, as diferentes faces do riso. Você fala, meu Deus do céu, que loucura. Mas, se a gente for observar o histórico de temas da FUVEST, a gente consegue entender mais ou menos para onde que essa reflexão está sendo tensionada. E isso acompanhado, isso é o 1.B que eu ia falar, tipo, uma leitura realmente atenta da coletânea. Isso é uma coisa que eu faço com os alunos também, né? Dentro da organização, faço de uma maneira diferente com cada um, cada aula eu modifico um pouco o formato para cada aluno. A coletânea passa ali, às vezes a gente, olhei o tema, beleza, já sei o que é, e olha aquilo ali, a coletânea e tal, não, mas tem muita coisa na coletânea, tem muita coisa ali, muita provocação na coletânea, que vai ser elemento para ser desenvolvido no texto. Pô, professor, mas não sei nada sobre esse tema. Você não tem que saber, não é algo que está dentro do combinado do vestibular com a gente, né? A gente vai ler a coletânea e vai extrair dali quais são as provocações, quais são os tensionamentos. E acho que um outro ponto, aí esse talvez para a galera que chega já, por exemplo, como você falou do André, né? Performando em um nível bem alto, mas tô travando. Acho que uma questão técnica, que eu acho particularmente interessante, é o aluno tentar perceber onde que está a diferença entre uma premissa e um pressuposto. E isso é diferente sensivelmente. A gente tem muitas questões que para a gente são tão óbvias com o nosso repertório, com o nosso arcabouço, com a nossa vivência, né, com a nossa bolha social e tudo mais, são tão óbvias que, bom, é um pressuposto. E a gente está no campo da dissertação, da produção, quase fosse uma amostra grátis de uma produção científica, né, de mestrado, doutorado, pós. Então, eu tenho que tentar tratar tudo como premissa para ser desenvolvida, não como pressuposto. Pressuposto eu vou poder trabalhar algumas coisas, como, sei lá, dados, números, ou a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Beleza, temos aí um pressuposto. Agora, por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui rápido, né? Algo como assim. Na sociedade neoliberal, o cansaço leva as pessoas a, por exemplo, o consumo de produtos massificados culturalmente. Só tem muita coisa para ser desenvolvida aí. Pensa que se você parar para falar isso para uma pessoa que nunca tomou contato com esse assunto, você vai estar falando, cara, persa ali para ela, né? Então é necessário a gente ter, e aí é uma calma de desenvolver, de explicar mesmo o assunto. É uma coisa que a gente trabalha, eu e o Fabrício trabalhamos muito, fazer com que o nosso aluno perceba que a argumentação é um exercício de gentileza também. Oferecer uma explicação para o outro. Peraí, vou te demonstrar como é que é. Por mais que às vezes para mim seja óbvio, eu preciso desenvolver isso para o outro. E daí que a gente acaba vendo que, por exemplo, textos que são muito bem sucedidos costumam ter parágrafos argumentativos robustos. Isso não é uma regra, né? Pode ser que a gente, né, desenvolva menos espaço também, mas costumam ter. Por quê? Porque toda a premissa que eu coloco precisa ser desenvolvida. Então, um dado técnico mais específico é isso, né? Fazer com que o aluno perceba que se uma premissa não for desenvolvida, ela vai criar uma lacuna, né? Ela vai se fazer como um pressuposto, e aí eu vou estar dependendo da crença do meu interlocutor, e não, né, da capacidade cognitiva deles.
Isso já é num campo bem mais, né, bem mais avançado. Mas como muitos alunos vêm procurar a gente por conta da medicina também, às vezes já chegam num lugar de produção muito alta. Isso costuma ser algo que é o start, é uma faísca assim, para a percepção e, por exemplo, para o André fazer o que ele fez depois de tanto tempo estudando redação e tal, e conseguir aprofundar esse espaço argumentativo. É verdade, eu também tinha isso, eu lembro bastante que você falava. Isso daqui não é óbvio, você precisa explicar. Eu lembro que você falava bastante isso. E professor, quando você de novo, né? Você falou, você já viu muita gente, né, que foi aprovada e muita gente que não foi aprovada, né? Você consegue ver padrões nos alunos que foram aprovados, assim, tipo, o que eles faziam diferente ou como eles se comportavam diferente dos outros? É uma percepção muito subjetiva, claro, né? Completamente. Mas, por exemplo, no meu trabalho, eu costumo trocar uma ideia com os alunos, perguntar como que está o estudo das outras disciplinas também, saber um pouco da rotina de estudos, porque... E aí talvez eu também vá incorrer em algo que pareça muito óbvio, mas não é tão óbvio assim, que é um planejamento de estudos. E aí eu estou falando de um planejamento a médio e longo prazo mesmo, né? Porque o vestibular, poxa, a gente está lidando com o nosso sonho. É meio como promessa de ano novo. Muitas vezes você chega, pô, é meu sonho, vou fazer isso daqui, aí você tem o primeiro, segundo mês de estudo e você quer agregar 20 horas de estudo, né? E de repente no terceiro mês você tem pico de exaustão, recebe o primeiro simulado que você vai super mal e isso leva a gente lá para baixo. É necessário ter um planejamento no sentido mental mesmo da coisa, não só, né, não só num organograma, que também ajuda muito, com certeza, mas saber que vai haver períodos de oscilação, saber que é importante equilibrar o estudo com o momento de descanso, não porque a gente é bonzinho, não porque eu estou falando, não, vai lá, dorme lá, você merece. Não, porque o seu sono é fundamental para o seu estudo, né? Inclusive, esse tipo de organização, uma organização no tempo, né, de uma maneira mais macro, ela é muito importante. E aí, talvez, né, para quem vai começar agora e está super empolgado, respira, tenta conversar com pessoas que já passaram pela experiência do vestibular, de aprovação, tenta conversar com pessoas que tiveram esse ritmo e que foram aprovados, até também com quem não foi aprovado, se você não estiver atropelando nenhum assunto sensível para a pessoa, e pegar essas experiências, né? A gente é muito levado no nosso contexto a pensar muito que não, se eu fizer o máximo que eu puder, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Isso é um pensamento muito produtivista, muito plano. A gente vai tentar fazer o máximo dentro do equilíbrio entre as coisas. Então, esse planejamento do que eu vejo dos alunos, ele é né, talvez uma pedra central assim do resultado a longo prazo, né? Lógico, como eu falei, é uma impressão subjetiva, tem muitas variáveis aqui, mas essa percepção, né, de, ok, isso precisa ser um processo que vai se estender até novembro, até dezembro, né? Como que isso vai ser feito? Me parece um lugar bastante necessário para chegar na ponta do processo e fazer uma prova da maneira mais plena possível. Legal, eu gosto desse comentário, porque eu, Lucas, é isso 100% que eu acredito. Eu acho que, claro que a matéria que mais põe dentro do vestibular, né, da faculdade dos seus sonhos é redação, mas eu acho que o que antecede tudo isso é planejamento e organização. E é uma coisa que eu não vejo nenhum cursinho ensinar, o que eu acho absurdo, porque eu falo, cara, esse é o maior diferencial. Talvez eles não façam isso porque eles não queiram dar autonomia para os alunos, porque acho que, não sei se eles têm uma ideia de que se eles derem autonomia, o aluno talvez vai sentir que não precisa deles, eu não sei. Mas eu também confio plenamente nisso. E também um pouco dessa questão de mentalidade, um pouco de entender o lado socioemocional da coisa, de saber que tem que se descansar, que não é só fazer mais. Se fosse fazer mais, já tem milhões de pessoas aí, tá todo mundo tentando. É que é mais fácil quando a gente olha para um esporte e fica óbvio que se você ficar fazendo ele infinitamente, você vai machucar e vai parar, né? E a gente acha que estudar não é assim, né? Mas é.
É muito bom ver você falando de professor de redação, falando de planejamento e organização. É muito bom. E quando a gente fala agora para a parte mais, tipo assim, recente dos vestibulares, tá todo mundo falando, né? Você falou das mudanças do Enem, aí também estão falando das mudanças agora que esse ano que vai ter da FUVEST. Conta um pouquinho, enfim, o que está sendo mais falado nesse tema de redação das mudanças dos vestibulares? Inclusive, hoje, dia 30 de maio, a FUVEST divulgou a nova grade de redação deles. É, É uma mudança de uma grade que está ali há muito tempo. Ela não muda tanto assim, já estou dando spoiler, mas é uma mudança, e amanhã a gente vai até também gravar um podcast sobre isso. Mas sobre os últimos anos, né? Eu vou dizer até dos últimos 15 anos, né? É bastante coisa, né? Eu sei que você que tem 15 anos está me ouvindo, já está interessado em vestibular, está lá fazendo seu primeiro ano do ensino médio, mas só para entender uma tendência, né? Me parece que os vestibulares têm adotado uma posição lentamente, têm adotado uma posição um pouco mais integrativa do conhecimento. A gente fala muito da interdisciplinaridade. Me parece que tem mais interdisciplinaridade aos poucos, né? A própria questão da inserção de, por exemplo, atualidades nas provas. Isso era algo que 15 anos atrás não existia. Né? Isso veio vindo aos poucos. No começo, quando falavam no começo, vários anos ali, vai ter questões interdisciplinares. Você precisava separar, tipo, duas questões interdisciplinares. Hoje essas questões elas estão ali, vinculadas. A gente às vezes mal soma elas, né? Não é que você vai ter, por exemplo, na prova de português da segunda fase, tem várias questões que o conhecimento geográfico ou histórico ali já foi bastante fundamental ali para exercer. E vem tendo mais o ano passado com História da Arte também. Então isso tem sido uma tendência, mesmo nas primeiras fases. Né? Então isso eu vejo como uma boa mudança, né? Porque a gente, né, na minha opinião, a gente quebra um pouco esse modelo super taxonomizado do conhecimento. Então, isso daqui, né? E tentar integrar um pouco. Lógico, vai ser difícil vocês terem uma questão de, não sei, verbos e química orgânica ao mesmo tempo. Né? Não é que vai ser forçado no salão, mas uma integração. Assim. E talvez até uma, vamos dizer, um certo relaxamento no tensionamento da forma dos vestibulares. Parece que eles têm tido um pouco mais de tranquilidade para readaptar suas fórmulas quando necessário. A FUVEST mesmo, né? E a FUVEST era super rígida em relação a isso. Hoje tem feito certas mudanças. Por exemplo, na prova do ano passado de português, isso vai parecer muito pouco, assim. Houve 5 questões de literatura e 5, né, do restante de português. Né? Eu acompanho vestibulares desde a época que eu era treineiro ali, em 99. Foi a primeira vez que isso foi feito. Isso tem uma significância, né? Eu converso com o meu irmão, que é professor de biologia, sobre as modificações também nas provas, com outros professores, né, dentro desse âmbito. Parece que tem havido um pouco de quebra de rigidez nas convicções de forma, assim. Isso é bom, né? Então tem um pouco mais de fluidez entre os conteúdos, assim, eu acho nesse sentido, especialmente a prova da Unicamp, bem legal, bem interessante. Acho que eles têm um formato das questões dissertativas que é até ousado, assim, às vezes, gosto da maneira como se formata, então acho que isso tem sido uma tendência, né, a visão de um conhecimento menos estático. Eu não estou querendo dizer que necessariamente o fluido é melhor que o estático, acho que tem questões a serem colocados nos dois formatos. Mas essa é uma tendência. Eu acho que eles têm feito bem essa transição. Não parece forçada ou simplesmente jogada. Boa. Esse podcast vai ser liberado só daqui a algumas semanas, então com certeza vai vir depois desse seu que você vai falar sobre as mudanças. Mas você pode dar alguma percepção sua do que você achou dessa mudança? Saiu Sim, hoje? claro. Eu vi brevemente por enquanto. Basicamente, a FUVEST dividia, né, sua grade em 3 pontos. Se referia a conteúdo, tema, abordagem temática e conteúdo, o outro em relação a questões de estrutura, o outro em relação a questões de linguagem. Né? Agora vão ser 4
4 itens de grade. O que eu sinto é que basicamente eles desmembraram o primeiro, tornaram uma... Aí eles, como agora a FUVEST vai se abrir um pouco mais para gêneros, aliás, vai se abrir para gêneros, né? A tendência é que ela aborde, sempre apresente uma dissertação e um outro gênero. Então esse item A, ele acabou ganhando ponto a mais, e gênero vai ser um ponto a ser considerado, né, além do conteúdo a ser trabalhado. Os outros pontos em relação à questão de estrutura e linguagem se mantêm mais ou menos parecidos em relação à grade anterior, com a linguagem perdendo um pouco de peso, né? Antes era 30%, agora, assim, se a gente vê só pela grade ali, 20%, só que ao mesmo tempo os itens da análise da grade eles são um pouco mais integrados, assim, né? Então, ela se mantém meio parecida, e o que desponta agora é que daquele primeiro item, que era o tema, a abordagem temática, o conteúdo, o gênero é um ponto importante a ser considerado. Eu sinto que a FUVEST tinha que largar a mão de ter medo e acabou ali dissertação e ir direto pro modelo mais Unicamp, que aí você vê quem sabe escrever mesmo. Esse negócio de dissertação fica muito encaixatadinho, sabe? Por mais que você queira ensinar o aluno e tudo mais, pra mim ainda não deixa de ser. O cara vai lá, pode tirar, nossa, uma nota altíssima em redação, e se você falar assim, tá, agora escreve uma carta, escreve uma petição, o cara não vai saber escrever, porque pra ele é aquilo, né? Introdução, D1, D2, conclusão. Então, eu acho a Unicamp. Eu gosto muito do vestibular da FUVEST, mas, assim, redação, Unicamp pra mim, tá muito acima, assim, de querer buscar um aluno que não tá encaixotadinho, né? Unicamp ela vai testar outras habilidades comunicativas ali, e eu acho muito bom também. Gosto muito, acho pertinente né, como quem você quer trazer para ser seu estudante. Acho que são habilidades que são interessantes de serem exploradas, e a gente até se diverte um pouco mais nos temas da Unicamp, assume um personagem, desenvolve emoção, tem um lugar lúdico que é bacana. Sim, que foge eu acho muito, muito legal. Pra não falar um palavrão, né? E Anderson, me fala uma coisa. Tem algum aluno, alguma situação que marcou aí sua carreira aí como professor de redação aí nos últimos anos? Cara, eu não sei dizer se um aluno específico, mas são muitos anos, né? Teve algumas situações que me marcaram. Normalmente, bom, algumas me marcaram negativamente também, né? Por exemplo, ver pessoas muito boas, né? Eu diria, eu não vou listar nomes nessa minha lista aqui, mas pessoas muito boas que por conta, né, de, enfim, ter um momento de ansiedade, de explosão na prova, fritaram, né, e não conseguiram, estudaram, chegou lá tipo, a ponto de tipo, ter, sei lá, por exemplo, vomitar em sala de aula, assim, vomitar na prova, tal. Várias, né, aconteceu algumas vezes ao longo desses vários anos. Teve situações também muito positivas no oposto disso, né, pessoas que tiveram a generosidade de expor a fragilidade, né, que elas tinham com as provas e tudo mais, e fazer um trabalho a longo prazo para tentar deixar, né, essa pessoa um pouco mais confiante e mais calma sobre o que ela podia fazer. Isso é comum, né? Pessoas que vêm e falam assim, não, essa minha redação aqui não presta, porque eu não sei escrever. Falo, não, peraí, né? Eu não vou ser nem eu aqui dizendo que você sabe ou não sabe escrever. Vamos ver a grade e vamos ver como isso funciona, e se não estiver funcionando, como que isso opera dentro da grade. Então, acho que tem muita... dentro da redação, talvez nas outras também, mas eu sinto que a redação muitas vezes envolve temas que são caros para as pessoas, assim, então tem muita questão do envolvimento emocional, mas, enfim, vi pessoas, né, que tiveram uma evolução gigantesca, assim, talvez são os casos, né, que eu lembre, tem alguns, né, teve o próprio, né, no ano retrasado, tal, teve uma aluna, a Luana, que tirou nota 1000 no Enem, e que teve uma
teve uma curva, né, de ascensão Ela era muito... aluna sua? Era minha aluna também. E ela Caramba. teve uma curva de ascensão, tipo, muito significativa, mas era isso, ela era muito planejada, muito focada também, né? Chegou já com isso, e foi um caso muito legal, foi um trabalho que a gente foi conseguindo ver pedrinha por pedrinha, mas, assim, tô dizendo o nome dela porque é um recente, assim, são muitos casos, né, ao longo desses anos, mas esses casos que eu vejo que a pessoa vem de uma fragilidade, né, e consegue abrir isso, e a gente consegue trabalhar ao longo do ano também, isso me pega pessoalmente, assim, teve alguns, né, são muitos anos, Lucas. Mas isso é bom, isso é bom. Você tem casuística para já saber trabalhar qualquer tipo de bucha que chega para você. Vamos Muito ver, bom. vamos, por enquanto tá dando. Legal. Nossa, de vomitar assim na prova, eu nunca tinha ouvido falar, e você já teve alguns, né? E bom, vamos indo para o encerramento aqui, então. Esse final a gente faz uma espécie de ping-pong, são as perguntas mais rápidas. Então, se você pudesse dar um único conselho para quem quer passar no vestibular, enfim, principalmente priorizando redação, qual que seria hoje? Comece cedo o seu estudo. Comece cedo, ao invés de fazer um estudo intenso e num curto espaço de tempo, alongue ele no tempo e faça disso uma rotina. Muito bom. Imagino que você deve receber muito contato ali em setembro e outubro, né? O pessoal já no desespero, né? Quando a galera que começa, tipo, março, abril, eu sempre já falo para eles, ó, aqui já foi a primeira pedrinha, né, do seu sucesso aqui. Você está começando cedo. Isso é importante, assim. Lógico que as coisas não têm uma causalidade tão direta assim, mas é um fator muito importante. Sem dúvida. E tem algum outro professor que você gostaria de recomendar aqui para o podcast para entrevistar em algum momento? Pode ser de outra matéria, enfim. Tem tantos professores, honestamente, assim, mas eu acho que conversar com o Fabrício, meu sócio, né, da parte de redação, é uma conversa muito legal. Ele tem experiência acadêmica, experiência dentro do ensino, né, como coordenador de cursinho também. Pode ser uma conversa muito bacana. Não estou falando isso só porque é meu sócio e meu camarada, mas acho que ele tem muito a agregar. Eu falei sobre o meu irmão agora há pouco, professor de biologia. Ele ainda tem uma experiência mais breve, mas é uma experiência bem legal também como professor. Não tanto do cursinho, né, da galera que está no ensino médio, então isso também tá envolvido de certa maneira. Mas quem eventualmente por aí, né, estiver ouvindo o podcast, quiser indicação de professor de qualquer área, é tanta gente boa com quem eu trabalhei ao longo desses anos, né? A galera da Exatas tem muita gente muito boa com quem eu trabalhei também. Sintam-se à vontade para mandar um alô, né? Eu posso sempre passar uma indicação numa boa. Boa, boa. Tem alguém de exatas que você tem o nome assim de cabeça? Tenho muito querido, se chama Taif Ferreira, professor da área de exatas. Ele estava só como matemática, trabalhou no poliedro por um bom tempo. Eu só não tô com o contato dele faz, eu diria, uns 2 anos. Então pode ser que vocês vão procurar o Taif. Taif é com TH. T-H-A-I-F. Não vai ter muitos Taifs por aí. Não vai. Então, é um professor excelente, né? Cara excelente, super íntegro, uma pessoa com uma capacidade didática ímpar, sem dúvida. Taif Ferreira é o cara das exatas que eu deixo como indicação. Legal. E tem algum canal, enfim, que você gostaria de, enfim, via Instagram, alguma outra rede social que você gostaria de compartilhar aqui com o pessoal que viu hoje você? Pode ser o seu pessoal, o do Dialogia, que você gostaria de compartilhar? Claro. Bom, do Redação em Dialogia, acompanhe, a gente posta muito conteúdo, as nossas entrevistas também, análise. A gente tem um curso que é gratuito, tá, pessoal? Todo sábado de manhã, inclusive, né? É um curso para quem vem agregar, a gente faz análise de texto junto. Transmitimos no YouTube, ele vira podcast, mas acompanhem lá pelo canal do Redação, Redacal e Dialogia, né? No Instagram, @Redacal e Dialogia. No meu canal pessoal, para quem quiser acompanhar, também é aberto, anderson.antonangelo. Eu posto as coisas do Redação e Dialogia lá e de outros projetos que eu toco, né, da parte literária. Então, faço parte de coletivos literários, tenho livros publicados. Então, para quem se interessar em literatura, gosto muito de trocar ideia, de inclusive
né, fazer projetos, estou envolvido em alguns projetos já em São Paulo também. Fica essa dica aí para quem curte literatura, né? E quem quiser também, como eu falei, trocar ideia sobre indicações de qualquer área que for, cara, pode vir sem medo, manda mensagem, vai ser um prazer responder. Tá ótimo. Bom, gente, é isso, pessoal. Obrigado, professor Anderson, aí pela conversa, foi ótima. Acho que redação é um tópico que todo mundo sempre tem muito interesse. E recomendar também o seu trabalho para quem estiver ouvindo. Se você, claro, né? Acho que tem uma questão de condição, porque é aulas particulares e tudo, mas se você é aquela pessoa que quer estar brigando, né, por uma nota de excelência ali nesses principais vestibulares, Enem, paulistas, enfim, até os outros, o Anderson e o Dialogia como um todo foram diferenciais para mim e, enfim, não poderia falar nada mais, nada menos do que recomendá-los bastante. Acho que é bastante para esse perfil, assim, sabe? Acho que os cursinhos conseguem te ajudar só até algum ponto, né? E aí, a partir de um momento, aquela redação revisada por algum corretor que faz lá uma revisão em 5 minutos e te joga lá rapidinho, só aquilo, ele esbarra ali em algum momento até onde você evolui. Você precisa do que você falou dessa questão mediada. Então, é isso. A gente vai colocar aqui na descrição os links todos do Anderson do Dialogia, e aí vocês podem entrar em contato com ele. É isso. Valeu, professor, e a gente se fala por aí. Valeu, gente. Até mais.